3 coisas que não podem faltar na sua criação de galinhas. Se você quer criar galinhas e ter um bom resultado, com um plantel mais bonito, produtivo e saudável, ou até mesmo um bom lucro, essas 3 coisas não podem faltar de maneira nenhuma aí no seu criatório. Criar galinhas é uma atividade que muitas vezes não é levada a sério, ou que é praticada de qualquer maneira, sem muito cuidado ou atenção. E é aí que nasce o problema. A criação de galinhas exige algumas técnicas do criador. E ao contrário do que muitos pensam, criar galinhas dá trabalho sim, e é preciso saber o que está fazendo. E para começar uma criação, você não precisa ser um especialista no assunto, mas deve se interessar em aprender um pouco mais sobre as galinhas. Fala, meus amigos do canal, o Investidor Rural, o lugar certo para você que busca aprender mais sobre a criação de galinhas. O meu nome é Aparecido e aqui você sempre encontra dicas e informações preciosas que vão te ajudar muito aí na sua criação. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre os 3 pilares ou as 3 colunas que sustentam e mantêm de pé uma criação de galinhas saudável, produtiva e lucrativa, que são um manejo adequado, uma boa ambiência e uma alimentação equilibrada. E se você quer ter sucesso, essas 3 coisas não podem faltar na sua criação. Esse trio tem um papel muito importante, e se não estiver tudo certo com ele, em algum momento vai dar ruim. Então, se você quer saber mais sobre isso e gostou desse assunto, já deixa o seu like, a sua curtida, para que esse vídeo possa chegar e ajudar a mais pessoas. E agora, vamos ao vídeo. E ao adotar boas práticas de manejo, o criador dá um passo importante para prosperar na criação de galinhas. O manejo começa cedo, desde o primeiro dia de vida dos pintinhos. É preciso fazer tudo certo. Um bom manejo é um conjunto de cuidados que o criador deve ter com as suas aves e se divide em várias etapas, como a limpeza do ambiente, um bom controle sanitário, o controle da temperatura e da umidade, e a alimentação. Tudo está envolvido. A limpeza deve ser feita frequentemente nas instalações e principalmente nos comedouros e bebedouros. É natural que as galinhas comam e logo em seguida bebam água. Alguns restos de alimentos são levados no bico das aves para os bebedouros. Um bom manejo sanitário também vai ajudar que as suas galinhas não adoeçam. Ele é um princípio básico para ter sucesso em grandes ou pequenas criações. Esse manejo é um conjunto de medidas preventivas que tem a função de manter a saúde das galinhas e evitar a entrada de patógenos, que são vírus e bactérias, que podem trazer doenças para o seu criatório. Esse manejo é simples e consiste em realizar a limpeza diária de comedouros e bebedouros, controlar o fluxo e a entrada de pessoas vindas de fora no seu galinheiro, o uso de um calçado e roupas exclusivas para o local e usar técnicas como o vazio sanitário. Ao retirar um lote de aves, é preciso desinfetar o local e esperar alguns dias para colocar outras aves, principalmente se forem mais jovens. E o controle da temperatura e da umidade é uma prática de manejo que, assim como a limpeza, também faz parte da ambiência. Manter uma boa ambiência é proporcionar para as aves um local limpo, seguro e com uma temperatura agradável. Nem muito quente, nem muito frio. E essa temperatura varia de acordo com a fase e a idade das aves. E um bom exemplo é quando os ovos estão em incubação ou sendo chocados. A galinha usa o calor do seu corpo para passar a temperatura e a umidade ideal para os ovos. Mas quando não se usa a galinha, o criador tem de controlar e manter a temperatura e a umidade adequada na chocadeira para ter uma boa eclosão. A temperatura deve estar ali por volta dos 37,5 graus, já quando eles nascem, precisam de uma temperatura menor, ali por volta dos 32 graus. Na primeira semana, o ambiente das aves deve ser o mais seco possível. A umidade pode trazer doenças para as galinhas. Além de uma temperatura agradável e uma umidade baixa, as aves precisam de um galinheiro seguro para se abrigarem, com espaço suficiente para que possam se movimentar, mas o principal mesmo é poder oferecer um espaço externo. A criação de galinhas no sistema caipira é a melhor forma que o criador possui
para entregar um ambiente agradável, tranquilo e saudável para as suas galinhas. Quando estão livres, é que elas se sentem bem. E quando o ambiente ou a ambiência da sua criação de galinhas está boa, o conforto e o bem-estar das aves se elevam bastante. Em outras palavras, isso aumenta a saúde e a produtividade das galinhas. Uma medida simples e eficaz que também ajuda a equilibrar e manter uma boa ambiência é a escolha de um bom galo. Um bom galo alfa ajuda as galinhas a procurar alimentos, avisa e protege da presença de alguns predadores. Dessa maneira, as aves se sentem seguras no seu ambiente natural. A alimentação deve ser levada a sério. É muito comum, em criações de galinhas, utilizar apenas o milho como a única fonte de alimento. Apesar de ser um grão com muitos nutrientes, ele não consegue entregar tudo que as aves precisam. E voltando a falar em manejo, o manejo alimentar deve ser feito de forma eficiente. Cada fase da vida das aves vai exigir uma quantidade de nutrientes diferentes. É por isso que a ração deve ser utilizada de acordo com a fase das aves. A ração não é tudo igual e precisa ser fornecida no tempo e na quantidade correta. No início, os pintinhos precisam de uma ração pré-inicial ou inicial. Elas possuem as quantidades bem semelhantes de proteínas, que nessa fase é um dos nutrientes mais importantes para o desenvolvimento das aves. Após isso, vem uma ração de crescimento e depois você pode optar por uma ração de terminação ou engorda, se for o caso, ou até mesmo uma ração de postura. Isso vai depender do seu tipo de criação. Ao não fornecer uma alimentação equilibrada para as suas galinhas, você está expondo as suas aves a doenças e também a uma baixa produtividade, principalmente na fase inicial. Se o manejo alimentar foi feito errado, essa ave vai apresentar problemas para o resto da vida. Você pode comprar a ração pronta ou até mesmo produzir uma boa ração em casa. Dessa maneira, você consegue garantir a qualidade do alimento e, em alguns casos, pode economizar bastante. O manejo, juntamente com a ambiência e uma boa alimentação, estão totalmente ligados. Um está relacionado ao outro. É um ciclo sem fim. Quando esses três pilares são construídos de forma correta, a sua criação de galinhas tem tudo para dar certo. Compartilhe esse vídeo com 2 ou mais pessoas que também precisam saber disso. E se você ainda não é um investidor ou uma investidora rural, eu recomendo que você se inscreva agora nesse canal, porque toda semana tem conteúdo novo sobre a criação de galinhas. Eu sei que você não quer perder. Te espero no próximo vídeo, hein? Até lá!